Neste ano comemoramos 505 anos da Reforma Protestante iniciada por Martinho Lutero. E para celebrar esse marco na história do cristianismo, convido você a vir comigo numa jornada de descoberta sobre os temas família, educação, música e vocação a partir da Reforma. Lutero foi o único reformador do seu tempo a defender a música como dádiva de Deus a ser utilizada na vida comunitária e como instrumento de educação na sociedade. No episódio de hoje de Lutero e Reforma 505 anos, queremos falar sobre música e o nosso convidado de hoje é o maestro Rafael Hu. O interesse e a habilidade de Lutero com a música, adquiridos desde pequeno, fez com que ele escrevesse hinos, melodias e, em menor escala, peças polifônicas para serem usadas na comunidade como instrumentos a serviço do Evangelho. O reformador Martinho Lutero, ele já desde muito jovem, muito cedo, teve um envolvimento na música já com a própria família, né? Filho de minerador, cantavam também, né, em casa. E evidentemente que isso teve uma influência na sua vida de forma positiva. Claro que depois Martinho Lutero, ele também estava, né, ele estudou no mosteiro e toda a educação da Idade Média, ela se baseava no quadrivium, onde via a música não somente como um entretenimento, como nós vemos hoje, mas sim como uma ciência especulativa. Ou seja, a música ela tinha uma função muito maior do que a que nós compreendemos hoje, chamado também de música inaudível. É daí também que nós compreendemos muitos matemáticos e físicos daquele período que também eram músicos, porque eles acreditavam que a mesma regra que exercia sobre a harmonia musical também era a mesma que se aplicava à questão do nosso mundo. Então, muitas relações matemáticas foram tiradas a partir dessa ciência especulativa. Mas Martinho Lutero, na sua centralidade, ele compreende a música como a viva vox evangelii, a viva voz do Evangelho, e compreende ela também como uma dádiva de Deus. Dessa forma é que ele permite que uma igreja cante, que uma igreja expresse a sua fé através da música. No ano de 1524, Lutero escreveu um documento intitulado Aos Conselhos de todas as cidades alemãs para que criem e mantenham escolas. Nesse mesmo documento, ele salientou: falo por mim mesmo, se eu tivesse filhos e tivesse condições, não deveriam aprender apenas as línguas e histórias, mas também aprender a cantar e estudar música. E quando nós observamos Martinho Lutero não apenas como um teólogo, mas também como um músico, aí eu falo também como maestro, porque as críticas musicais que ele escreve são realmente de um músico que entende muito bem do que está falando. Ele tinha muitos bons relacionamentos com muitos compositores da época, né? E um dos que ele muito gostava de ouvir era Josquin des Prez, que era um compositor renascentista, mestre na arte, né? Da música. Então ele tinha muitas boas influências e ao mesmo tempo com esses amigos, colegas compositores, ele também compunha. Então nós temos, além do Castelo Forte, que nós já conhecemos, que é uma composição dele, diversos outros hinos ou músicas com esse fim. Ele enxergou uma possibilidade diferente dos outros reformadores, que a música tinha um papel também pedagógico de ensino da palavra. Isso foi algo espetacular e, digamos assim, na música foi uma grande reforma. Porque até antes desse momento,
a comunidade ela tinha uma função passiva na liturgia, ou seja, a missa era em latim, as pessoas não entendiam o que se falava e muito menos o que se cantava. Então Martinho Lutero inicia um movimento naquele momento de que, veja, vamos usar a música como um veículo de educação musical cristã dentro das igrejas. Então ele se utiliza de um recurso que é utilizar uma melodia conhecida, folclórica e de domínio comum, e ali então ele coloca um texto sacro e de fácil entendimento. Dessa forma, ele consegue educar, né, de forma cristã os seus membros, porque também precisamos entender que nem todos eles liam e escreviam naquele momento ainda. Apesar da Bíblia ser traduzida para o alemão e as pessoas estarem em contato, nem todos eram letrados. Mas através da música, todos falavam e ouviam. E aí eles conseguiam reproduzir aquilo que eles ensinavam. No ano de 1538, Lutero escreve um prefácio para uma obra literária de um amigo compositor chamado Johann Walter. Nesse prefácio, Lutero exalta a música como dádiva de Deus e fala do poder transformador que a música tem para a sociedade. É notório que Lutero sempre teve uma preocupação com a educação, né, em todos os aspectos. Mas em relação à música, ele também defendia e defende que ela tenha que ser ensinada desde o berço, desde os primeiros anos já, tá? Porque a música traz disciplina, a música traz conhecimento, percepção, né? Então ele defendia sempre que a música já fosse ensinada não só nas escolas, mas nas igrejas, através, enfim, dos cultos infantis, como a gente conhece hoje, né? Nas escolas, através dos pastores, nos monastérios. Então, a centralidade da música está sempre ao lado da palavra. Ele sempre carrega a música como um fator de pedagógico para que a palavra seja levada adiante, né? Que é aquela viva voz do Evangelho. Então, a música é uma ferramenta para que essa viva voz chegue às crianças, aos adultos, enfim, a todos de uma forma plena. Lutero, como já falamos anteriormente, via a música como uma dádiva, uma criação de Deus. Ela não era uma criação humana, mas sim estava a serviço de Deus que a criou. Isso possibilitou que diversos outros compositores e músicos trabalhassem dentro da igreja luterana depois de Lutero. Nós podemos citar aí Johann Sebastian Bach, que talvez seja o maior representante desse movimento. Bach sempre, em suas composições, ele colocava, né? Soli Deo glória, ou seja, somente a Deus a glória, jamais a glória para mim enquanto compositor, mas sim aquele que concede essa música, aquele que nos dá essa dádiva. Isso possibilitou um entendimento da música, além de dádiva, como também uma ferramenta de transformação, tanto na educação e trazendo mais para a realidade, talvez, de hoje, como uma transformação social também. São inúmeros projetos que, de alguma forma ou outra, estão ligados à própria Igreja Luterana e ao seu legado através da música. Projetos sociais onde muitas vezes crianças não teriam a possibilidade de ter contato com a música clássica ou com a música erudita, por assim dizer, e esses projetos que de alguma forma estão ligados com a igreja possibilitam essas crianças, esses jovens, esse aprendizado, que vai muito além de um aprendizado apenas musical, mas de cidadania, de responsabilidade e de justiça social. Sobre sua estima pela música, Lutero certa vez escreveu: "A música é uma esplêndida dádiva de Deus e eu gostaria de exaltá-la com todo o meu coração e recomendá-la a todos. Mas por mais que eu queira exaltá-la, minha exaltação será insuficiente e inadequada.
Se queres confortar os tristes, aterrorizar os felizes, encorajar os desesperados, tornar humildes os orgulhosos, acalmar os inquietos ou tranquilizar os que estão tomados por ódio, que meio mais efetivo do que a música podes encontrar?